Eu sou a professora Rilva e esta é a primeira parte da apresentação sobre fundamentos da pesquisa quantitativa para a disciplina Métodos Quantitativos. O conhecimento científico é extremamente importante para a nossa sociedade. Ao longo da história, a ciência vem sofrendo transformações e transformando o mundo à nossa volta, e em nenhum período dessa história ocorreram tantas mudanças sob a influência da ciência e da tecnologia quanto no século passado e no começo deste século XXI. Quem quer que estude a sociedade moderna deve reconhecer a importância de se compreender como, na ciência, se conduz o trabalho de levantar um problema de pesquisa, de testar as hipóteses desta pesquisa, de coletar os dados de forma metodologicamente correta e, finalmente, aceitar ou rejeitar as hipóteses colocadas previamente, o que pode ou não corroborar uma determinada teoria. Por outro lado, é importante que tenhamos o necessário pensamento crítico para entender que os conhecimentos científicos, ainda que sejam considerados como perfeitos, infalíveis e acabados, conferindo à ciência um status superestimado em detrimento de outros tipos de conhecimento, ainda que prevaleça essa ideia, nós precisamos usar a epistemologia, o estudo da ciência, que é uma parte da filosofia que critica o conhecimento da ciência, ou o estudo filosófico da sua natureza e dos seus limites, para que possamos reconhecer o que é válido e o que é questionável no que se chama de saber científico. Quando falamos em fundamentos, nos remetemos ao princípio central ou primário no qual alguma coisa se baseia. Ou seja, as suas bases. Quais são as bases dos métodos científicos de abordagem quantitativa? Para isso, precisamos revisar alguns conceitos que devem nos levar ao cerne, dos objetivos de nossa disciplina. E quando se fala em método quantitativo, pergunta-se em que princípio ou princípios se sustenta este tipo de abordagem metodológica no bojo do que se chama de ciência. Você vai realizar a sua pesquisa usando uma abordagem quantitativa. O que significa isso? E por que você escolherá este tipo de abordagem metodológica e não uma abordagem qualitativa? Sobre esses fundamentos da pesquisa quantitativa que eu gravo esta videoaula com o objetivo justamente de introduzir os princípios do que trata a nossa disciplina. Porque métodos quantitativos não se limitam à estatística apenas, A estatística é uma ferramenta, um instrumento, uma disciplina que nos proporciona a definição da amostragem da nossa pesquisa e também é utilizada para a análise dos dados
que nós coletamos segundo um método científico. Mas antes de entrarmos nos aspectos estatísticos propriamente ditos do nosso curso, é preciso que revisemos, né, ou até comecemos a entender alguns princípios que não conhecíamos antes em relação à epistemologia da pesquisa de abordagem quantitativa. A ciência e o conhecimento científico são definidos de maneiras diferentes pelos diferentes autores que se debruçam sobre o trabalho de refletir sobre eles, sobre ciência, sobre conhecimento. Algumas definições são semelhantes e outras levantam algumas diferenças. No aspecto etimológico, o termo ciência vem do latim scientia, que provém de scire, e que significa conhecer. E para Alonso Trujillo Ferrari, nesta citação direta, a ciência é uma forma especial de conhecimento da realidade. No entanto, essa explicação etimológica não ajuda a diferenciar, a distinguir o conhecimento científico dos outros tipos de conhecimento. Há outros tipos de conhecimento. O conhecimento religioso ou teológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento do senso comum. Então é preciso deixar claro que a ciência é um conhecimento especial sobre a realidade, como afirma Trujillo Ferrari. Já para Galiano, a ciência é o conhecimento racional, sistemático, exato e verificável da realidade. Então, a ciência caracteriza-se também, além destas adjetivações e dessas características, também pelo conhecimento lógico, né, objetivo, que de certa forma estão implícitos nessa definição de Galiano. Contudo, a maior parte dos que buscam definir a ciência concorda que, ao se falar em conhecimento científico, o primeiro passo consiste em distingui-lo de outros tipos de conhecimento existentes. Então, vamos também definir ou revisar o que é conhecimento e quais são os tipos de conhecimento e, por fim, chegar à conceituação de conhecimento científico. Mas primeiro, o que é conhecimento? O que é conhecer? Nesta citação direta de França, conhecer é atividade especificamente humana. Ultrapassa o mero dar-se conta de, e significa a apreensão, a interpretação. Conhecer supõe a presença de sujeitos. Um objeto que suscita sua atenção compreensiva, o uso de instrumentos de apreensão, um trabalho de debruçar-se sobre o objeto do conhecimento por meio desses instrumentos de apreensão. Quem se debruça? O sujeito do conhecimento. Terminando a citação, como fruto desse trabalho,
ao conhecer, cria-se uma representação do conhecido, que já não é mais o objeto, mas uma construção do sujeito, uma construção empreendida pelo sujeito sobre o objeto. Então, um pouco mais adiante, vamos falar da distinção entre os termos dados, informações, evidências, conhecimento. E aí vamos nos lembrar desta definição de França, em que a autora coloca a essência do que seja o conhecimento e do que seja a ação de conhecer. Naturalmente, não existe uma só forma e nenhum só caminho para o conhecimento. Mas o conhecimento, qualquer que seja a sua forma, é uma relação que se estabelece entre o sujeito, que conhece, e o objeto, que é conhecido. No processo de conhecimento, o sujeito cognoscente se apropria, de certo modo, do objeto conhecido. Este esquema entre verdade, crenças e conhecimento, aqui nessa intersecção, esse esquema é da teoria clássica de Platão. Platão diz que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Isso gera problemas. Podemos ter uma crença que pode ser verdadeira, apesar de não sabermos disso. Então, a condição de crença é indispensável numa definição plausível de conhecimento, já que não podemos conhecer atualmente proposições com as quais não temos, neste momento, nenhum tipo de relação, de interação, ou seja, qualquer proposição que nós não tenhamos ainda em nossa mente, por exemplo. Então, essa questão passa por uma dificuldade, não é, de apropriação. Como vamos nos apropriar dessa relação entre verdade e crenças, não é? Por meio do conhecimento. A relevância da noção de verdade para a epistemologia parece assim bem evidente. Como já foi anunciado, a verdade constitui o nosso objetivo epistêmico. E isso já foi mencionado antes, quando falamos das características do conhecimento, principalmente do conhecimento científico. Então, é preciso atingir a verdade. Nós buscamos atingir a verdade com o conhecimento, para que sejam evitados os erros, os equívocos, os enganos. Alguém poderia rejeitar esta premissa, não é? Alegando que nossos antepassados construíram teorias intrincadas e amplamente explicativas, teorias que hoje consideramos que são falsas, são equivocadas. Mas essas pessoas poderiam argumentar que é razoável pensar que é possível que estejamos hoje, tal qual nossos antepassados, enganados em nossas crenças que consideramos como verdadeiras e que constituem, na nossa visão, um conhecimento científico, um conhecimento verdadeiro. É preciso salientar, dentro dessa introdução que foi feita, que conhecimento não é a mera crença. Eu tenho uma crença, esta crença é conhecimento? Então, se acreditarmos e afirmarmos que sabemos algo
e um colega nosso acredita e afirma que sabe o oposto sobre determinado tema, então, pelo menos um de nós está enganado, ou nós, né, do nosso grupo, ou esta outra pessoa. Uma das duas crenças é falsa. Então, acreditar em algo, não importa quão arraigada é a nossa crença, não faz dessa crença, uma verdade. Mas, e se a crença for verdadeira? Isso é conhecimento, se essa crença for verdadeira. Isto se constitui conhecimento. Para que esta crença seja verdadeira e se constitua conhecimento, de que precisamos? Precisamos de provas, precisamos de uma comprovação. Então, para termos conhecimento, nós não precisaremos estar conectados com a verdade daquilo em que acreditamos por meio de provas. Então, essa é uma pergunta, mas se estivéssemos em uma aula presencial, nós abriríamos para a discussão. Mas então eu tenho que considerar que esta foi uma pergunta retórica, né? Então, podemos afirmar que para ter conhecimento, nós precisaremos que este conhecimento seja verdadeiro e que existam provas demonstráveis de que esse conhecimento é verdadeiro. Mas o que são provas? E quando as provas são adequadas? Isso que eu estou apresentando aqui a título introdutório é epistemologia, né? É o estudo da validade do conhecimento. Bem, podemos pressupor que para as provas serem adequadas, serem fidedignas ou acuradas, para mostrar um conhecimento como verdadeiro, é preciso que estas provas estabeleçam conclusivamente a verdade. A verdade de quê? A verdade da crença, né? Porque esta crença precisa estar sustentada, fundamentada em provas de que é uma crença verdadeira. Se estes pressupostos estiverem errados, podemos reformulá-la mais tarde, né? Mas a verdade de uma crença que é considerada e comprovada como verdadeira, é mais provável existir quando há comprovação. Pode ser que depois de algum tempo encontremos outras evidências que comprovem que a verdade não era exatamente o que estávamos pensando e que comprovamos em outro momento. Então, por isso que a ciência ela é autocorretiva. A ciência não é infalível, como é o conhecimento teológico, por exemplo. A ciência é falível e é autocorretiva e é cumulativa, porque os pesquisadores, cientistas vão trabalhando e vão reformulando muitas vezes crenças que antes eram consideradas verdadeiras, mas surgiram novas provas de que a verdade não é exatamente o que se pensava antes. Então, o conhecimento precisa ser mais ou menos do que a mera crença sustentada por provas adequadas e fidedignas.
e que provas nós temos para as coisas, as afirmações, as crenças que nós manifestamos, e nossos saberes também que são apresentados, né? Que provas eu tenho? Então, todos nós queremos estar com a verdade, né? Mas ninguém é dono dela, como diz o aforismo popular, né? Então, a verdade é o encontro da pessoa com o desvelamento, ou seja, com o desocultamento, né? E com a manifestação do que chamamos de objeto do conhecimento. Então, a verdade ela se descortina para os sujeitos cognoscentes, os sujeitos que estão atuando sobre o objeto, muitas vezes por meio de instrumentos, para encontrar o verdadeiro conhecimento. E podemos dizer que há verdade quando percebemos o objeto que se desvela, que se manifesta, e o objeto se torna conhecido. Claro que é preciso salientar que nunca conhecemos toda a verdade absoluta e total, porque o objeto do conhecimento se revela muitas vezes, poderíamos dizer na maioria das vezes, se revela parcialmente por meio de representações, de imagens, de evidências, e constantemente emitimos conclusões que são precipitadas em relação ao objeto do conhecimento. Então, aí é quando ocorrem os erros. A ciência surge como uma forma de conhecimento, o conhecimento científico, compreendida no sentido mais específico, né, como ciência, surge historicamente no século XVI, dentro da Idade Moderna. Então, dentro de um processo de modernidade, de ruptura com o mundo feudal e com o mundo eclesiástico, né? Na Idade Média, a Igreja exercia uma autoridade sobre todos os setores da vida e houve uma crise, né, nos valores desse período da história. E essa crise ela passou, né, a assumir, a se fundamentar filosoficamente no Renascimento e logo depois na Revolução Científica e em outros grandes eventos históricos, né, como as grandes navegações, a centralização do Estado, a reforma, né, protestante, né, e o Renascimento que já mencionei, e logo depois, né, o Renascimento impulsiona a Revolução Científica. E aí que na Idade Moderna surge este grande empreendimento, chamado de ciência. E para conseguir alcançar esse conhecimento, que é considerado, digamos, mais acurado, mais próximo da verdade, que é o conhecimento científico, mais fiel à realidade, a ciência busca o esperado equilíbrio entre as duas dinâmicas do conhecimento, isto é, a constante renovação e a consolidação dos conhecimentos que já foram construídos. Então, a palavra ciência pode ser assumida em duas acepções, né? É preciso lembrar que é um sentido amplo que significa simplesmente conhecimento. Quando eu digo eu tenho ciência disso, eu estou ciente disso, é um sentido amplo, né? Significa que eu tenho esse conhecimento. Como na expressão
né, de tomar ciência disto, ciência daquilo. Agora, em sentido estrito, na Revolução Científica da Idade Média, surgiu a ciência, que não significa um conhecimento qualquer, e sim um conhecimento que não só apreende ou registra fatos, mas também os demonstra pelas suas causas determinantes ou que fazem parte das suas causas constitutivas. Então, o conhecimento científico gerado por uma determinada sociedade consolida o saber e desafia as estruturas que já estão cristalizadas, não é? Que são tidas como verdades absolutas, os dogmas. Né? E também, como falamos aí em outras formas do conhecimento, vamos mencionar o conhecimento filosófico, por exemplo, que é uma das formas muito importantes de conhecimento, que surgiu muito antes do conhecimento científico, surgiu na antiguidade, né, primeiro com os filósofos pré-socráticos, depois Sócrates, né, que foi um marco, né, e logo em seguida com Platão, Aristóteles e assim por diante, só para citar os filósofos assim mais proeminentes. Então, o conhecimento filosófico surgiu muito antes, né, quando tornou a razão, digamos, a razão passou a ser valorizada. Né? Então, o conhecimento com base na racionalidade, ou seja, na filosofia. Porque antes o conhecimento era místico religioso, baseado no sobrenatural. Bem, então, só para traçar uma diferença, uma distinção entre o conhecimento científico e o filosófico, o conhecimento científico tem como objeto de investigação dados próximos, dados imediatos, né, de ordem material e física, que são perceptíveis pelos sentidos ou por meio de instrumentos para ampliar a capacidade do sensorial. Enquanto que o conhecimento filosófico, as realidades são imperceptíveis aos sentidos e que, por serem suprassensíveis, ou seja, acima do sensível, ultrapassam a própria experiência. Então, são dados de ordem metafísica, que são obtidos por meio da interrogação, do questionamento, do raciocínio crítico e da reflexão. E por meio de que o conhecimento científico é obtido? É isso que nós vamos comentar a seguir. Coloco aqui as características primordiais da ciência, do conhecimento científico. Então, lembrando que são características do conhecimento científico porque há outras formas de conhecimento. Inicialmente mencionamos o conhecimento filosófico, né? Filosofar é interrogar, é buscar desvelar um mistério, uma pergunta, né? É a busca do saber e é procurar refletir sobre os conhecimentos científicos adquiridos também, porque uma vez tendo havido a Revolução Científica e o surgimento da ciência, que foi uma grande revolução, então a filosofia continuou a ser um conhecimento extremamente importante também, e a própria filosofia reflete sobre a ciência, que é por meio da epistemologia, né, por meio também da ontologia, que são da filosofia. Né? Então, por exemplo, questionamentos como: será que a humanidade será dominada pela técnica? Será que a máquina substituirá o ser humano?
O progresso técnico-científico é benéfico para a humanidade? Essas são interrogações que são interrogações filosóficas. E uma das interrogações filosóficas é sobre a validade do conhecimento científico, por meio da epistemologia. Bem, então, aqui, características primordiais ou essenciais, elementares do conhecimento científico são, por exemplo, a objetividade, que é a descrição da realidade investigada, independentemente da subjetividade, ou seja, dos desejos do pesquisador, de forma clara e precisa, não dando margem a outros tipos de interpretação. A racionalidade é outra característica da ciência. A razão é utilizada durante todo o processo de pesquisa, desde o delineamento do estudo, o seu projeto, passando pela coleta de dados, até a sua análise, discussão, conclusões. Aí está presente a racionalidade no conhecimento científico. A sistematicidade, ou seja, o conhecimento científico ele é sistemático. As ideias devem ser construídas e organizadas racionalmente, pautadas na lógica, apresentando-se os conhecimentos de forma a serem absorvidos na sua totalidade, porque são apresentados de uma maneira sistemática. A generalidade. O conhecimento gerado deve ser analisado sob a possibilidade de ser ou não aplicado a outros contextos, explicando fenômenos em diferentes situações. Então, uma das características é a generalização, que vamos aqui abrir um parêntese para dizer que a generalização é uma característica da abordagem quantitativa do método científico. Né? Então, depois voltaremos a mencionar e a abordar essa questão. A verificabilidade, que é a possibilidade de medir as informações que resultam da investigação, de modo a demonstrar a veracidade dos resultados. Então, nós realizamos uma pesquisa por meio de uma coleta de dados com determinados procedimentos, né, cientificamente apropriados, e estes procedimentos eles podem ser repetidos ou replicados por outros pesquisadores, né, e para que estes outros pesquisadores possam chegar ao mesmo resultado e às mesmas conclusões que nós chegamos na nossa pesquisa. Então, a verificabilidade é uma das características, né, do conhecimento científico. Além disso, que já foi mencionado antes, a falibilidade, porque todos os resultados científicos devem ser tratados como suscetíveis ao erro. Então, o conhecimento científico não é infalível. Ele é autocorrigível, porque podem ocorrer erros, e como mencionamos antes, a verdade nunca é desvelada de forma completa. Então, a verdade e a evidência. Falamos já nesses dois termos, não é? Várias vezes. E o que é a verdade e o que é evidência no conhecimento científico? A verdade só resulta, só é desvelada quando nós temos evidências, quando nós temos provas. Evidência é a manifestação clara, transparente, é o que é uma palavra que usei antes, é o desocultamento da natureza
e da essência das coisas que estamos tentando conhecer e investigar. Então, a evidência é um critério de verdade, tá? É uma certeza? O que é certeza? Certeza é o estado de espírito que consiste na adesão firme a uma verdade, sem temor, não é? Sem engano, sem dúvidas. Então, a certeza está fundamentada na evidência. Bem, então, aqui eu coloco um quadro, né, de Davenport que mostra, né, as diferenças entre dados, informação e conhecimento. Então, eu não posso dizer que dados, por si só, são conhecimento, nem que informação é conhecimento. Então, essa é uma sistematização usual e que distingue claramente as particularidades, né, entre dado, informação e conhecimento. Essa abordagem de níveis, digamos, hierárquicos da informação ou da pirâmide informacional é geralmente utilizada na ciência, especialmente em estudos voltados, né, para a gestão da informação e do conhecimento, que é uma constante aqui, né, no mestrado profissional em gestão e organizações aprendentes. Parte dos conceitos que vamos mencionar nesta disciplina de métodos quantitativos vai, digamos assim, ter como fundamentos estes aspectos. Então, aqui nesta tabela estruturada por Davenport, em 1998, página 18, acabei não colocando aqui a referência, mas se alguém tiver interesse eu posso passar posteriormente. Então, nessa digamos, abordagem, os dados são estruturas que não têm um significado por si mesmos. Compreendem a categoria mais baixa de informação. São simples observações sobre o estado do mundo, facilmente estruturado, facilmente obtido por meio de máquinas, frequentemente quantificado ou quantificável e facilmente transferível, porque são partículas de informação. São sinais não processados e carentes de sentido, de interpretação, e podem ser entendidos como insumo para a produção de informação. Então, quando realizamos uma pesquisa e coletamos os dados, então os dados por si só, né, eles não são informação e muito menos conhecimento. Eles são partículas de informação, mas não são processados. A informação, por sua vez, são dados dotados de relevância e propósito. Requer unidade de análise, exige consenso em relação ao significado, exige necessariamente a mediação humana. Vimos aqui que dados podem ser coletados por meio de máquinas, por meio de computadores. Então, não há mediação humana aqui, mas há mediação humana quando nós temos a informação. A informação é criada a partir do agrupamento de dados que, depois de processados e analisados, podem, dependendo da estrutura cognitiva, né, do receptor, adquirir um significado e representar alguma realidade. Então, a produção de informação depende necessariamente de mediação humana.
porque o processo de atribuição de sentido a um determinado agrupamento de dados está intrinsecamente relacionado à estrutura cognitiva do sujeito cognoscente. Então, o fato de ser facilmente estruturada e comunicada representa um atributo substancial da informação. E ela torna-se passível de transmissão. Bom, o nível seguinte nessa pirâmide informacional é o conhecimento, que representa a classe de informação mais apurada, o principal elemento da estrutura cognitiva do indivíduo. E, desta maneira, a informação está para o conhecimento da mesma maneira que o dado está para a informação. Ou seja, a informação é matéria-prima para a construção do conhecimento. Para finalizar, para não... Já estamos avançados aqui no horário, vamos passar... Sim, aqui acabei não lendo, acabei só falando que o conhecimento é a informação valiosa da mente humana, que inclui reflexão, síntese e contexto, de difícil estruturação, precisa da mediação humana, porque há necessidade de reflexão e de síntese, é de difícil captura por meio de máquinas, frequentemente é tácito, e de difícil transferência. Aí nós estamos no grau mais elevado na pirâmide informacional. E os tipos de conhecimento que mencionei alguns minutos atrás. Então, se o conhecimento é um conjunto de informações interligadas e logicamente relacionadas, um nível mais elevado do que um mero conjunto de informações, então, quais são os tipos de conhecimento além do científico? Já tinha mencionado o científico, que é o objeto do nosso estudo. Tinha mencionado o religioso rapidamente e o filosófico. Então, por meio do conhecimento filosófico, nós, digamos, empregamos a razão pelo pensamento reflexivo, que não é passível de uma comprovação concreta. Então, nós usamos a razão e os sentidos da experiência, e baseado nas reflexões que fazemos sobre as questões imateriais e subjetivas, nós temos o conhecimento filosófico. O conhecimento empírico, por sua vez, surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Então, é bem geral. Quer dizer, o que é observado. E é o que nós chamamos de senso comum. O que é senso comum? Ou a sabedoria popular, ou conhecimento popular. Embora não haja métodos críticos e não haja sistematização, mas como estão colados às necessidades imediatas e são frutos de intuição e da própria experiência, esse conhecimento aqui, empírico, derivado do senso comum, existe numa constante tensão entre os modelos consagrados, que se transmitem ao longo das gerações, sem o devido questionamento de sua validade. Então, por exemplo, há uma tradição que passou do meu bisavô para o meu avô, para a minha mãe, que passou para mim. Então, não é questionado sua validade, ou de suas relações causa e efeito. Então, o dinamismo e a espontaneidade, que são formulados a todo momento, nesse tipo de conhecimento, tem uma dinâmica própria, e muitas vezes se cristaliza, quantos conhecimentos do senso comum baseados na tradição nós temos, certo? E o religioso, que é baseado na fé religiosa, é infalível,
em que se acredita que a verdade é absoluta. E o científico, né, que usa a lógica, o pensamento crítico e engloba fatos que foram comprovados, como já foi mencionado. Para finalizar esta primeira parte da apresentação, que é o primeiro vídeo, eu trouxe estas ilustrações aqui para mostrar, né, que a apreensão, né, de dados e de informações, elas podem seguir caminhos e formas bem diversas. Em algumas formas de conhecimento, os significados das declarações, das imagens ou dos produtos, esse significado está aberto à interpretação diversa por qualquer espectador. Como, por exemplo, aqui esta obra de arte, ela está aberta à fruição, à interpretação, não é, de quem o está apreciando, do espectador. Aqui são dados, aqui nós temos dados e temos informações. Então, aqui nós estamos na ciência. Aqui eu coloquei gráficos e tabelas de um estudo previamente publicado para mostrar a diferença da apreensão de uma imagem, que é uma imagem que representa uma obra de arte famosa, né, de Wassily Kandinsky, se eu não me engano, a 7ª conferência, né, que foi pintado em 1913. E aqui nós temos dados que foram coletados por meio de pesquisa, por meio de uma pesquisa, e aqui está a representação desses dados. Então, aqui nós dizemos que aqui esta pesquisa foi realizada por meio do método científico e que é diferente a sua interpretação. Por quê? Porque a ciência é caracterizada por um processo específico de investigação que adquire evidências para provar, para apoiar, né, rejeitando ou não uma explicação que foi colocada, uma hipótese que foi colocada. Então, embora o significado da evidência possa ser debatido, nós podemos apresentar aqui esses dados dessa pesquisa, que nós realizamos, publicamos em 2013. Pegamos esses dados aqui e podemos discutir, né? Nós podemos debater, questionar. A própria evidência, ela é baseada em uma medição, né, por método científico e pode ser coletada por outros pesquisadores que, lendo a seção de metodologia dessa pesquisa, pode reproduzir, replicar esse estudo, né, usando as mesmas técnicas e chegar aos resultados semelhantes, iguais ou diferentes. Aí é preciso explicar se forem diferentes. Aí é que vem a interpretação, aí é que a informação passa de informação para conhecimento. Então, o conhecimento científico é utilizado para abstrair a realidade a fim de proceder à sua sistematização, estabelecendo um ponto entre o que é abstrato e o que é concreto, para descobrir realidades ainda não visualizadas e encontrar soluções para problemas. A ciência é assim, frequentemente apresentada como uma coleção de fatos, não é? E com procedimentos, tem um passo a passo, que vamos comentar no próximo vídeo. E é uma abstração da realidade, né? Bem, então, a ciência, ela é muito mais do que... muito mais do que fatos desconectados ou imagens subjetivas,
né? E por meio da ciência fazemos perguntas, aí é que coletamos os dados e adquirimos informações, as convertemos em conhecimentos que vão contribuir para nossa crescente compreensão do mundo natural, né, do que a gente supõe ser verdade, e temos uma probabilidade elevada de que seja verdade, enquanto a arte é abstrata, né? Por exemplo, essa arte visual não representa nenhum objeto concreto. Além do mais, é usada aqui uma técnica abstrata, não é? É apenas uma ideia, um conceito desse artista impressionista. E como é que vamos interpretar, né? Artistas dizem que aqui, essa estrutura oval aqui, representa um olho do furacão. Não é? Mas por mim mesma, não é, que não tenho uma iniciação, não é, artística mais avançada, realmente eu ia olhar horas e horas para chegar a alguma interpretação, não é? Isso é subjetividade. A arte contém essa subjetividade, né? Enquanto que os dados, as informações e o conhecimento científico não, precisam ser objetivos. Bem, vamos terminar este primeiro vídeo e no próximo vamos confrontar método quantitativo, que é o objeto da nossa disciplina, com o método qualitativo, né? Vocês têm uma outra disciplina, que é com a professora Bernardina, se não me equivoco, e que vamos comparar, né, esses métodos, ou melhor, essas abordagens quantitativa e qualitativa, né, que representam diferentes estratégias de pesquisa e diferem, né? Diferem teoricamente e epistemologicamente e até ontologicamente. Então, até breve, com a continuação desta apresentação no próximo vídeo.